Bom dia, espero que todos estejam de boa saúde em Cabo Verde. O meu nome é Pedro Pereira Leite, sou professor da Universidade Lusófona de Lisboa, na área do urbanismo e do património. Vou dar este módulo 4, Planos Locais para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que faz parte do programa de formação online para o fortalecimento da Agenda 2030 em Cabo Verde. Vou aqui diminuir um bocadinho o visor para que se possa passar à parte substancial. São objetivos deste módulo, são sobretudo questões práticas de como planear os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, no meu local ou na minha entidade, no município, na minha organização. Ao mesmo tempo, devemos ter conhecimento de um conjunto de práticas para desenvolver. Quais é que são as ferramentas adequadas para fazer planeamento ao nível local? No final deste módulo, deverá saber fazer o quê? Deverá percorrer um conjunto de etapas do processo de planeamento para ODS locais. Deverá saber identificar as necessidades e as prioridades dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no plano local e porque é que é necessário articular os objetivos locais com os objetivos nacionais e os objetivos das Nações Unidas. Também deverá saber fazer um plano que seja eficaz, um plano que tenha os seus orçamentos, tenha fontes de financiamento, tenha as suas prioridades, que possa influenciar, no caso, planos de organizações públicas, políticas públicas ativas, ou no caso de organizações da sociedade civil, processos de atuação eficaz e ativo, e que deve ter formas de gestão e avaliação aplicados às realidades locais. No final, apresentaremos alguns exercícios práticos de exemplos de como podemos fazer projetos de natureza local. Antes de avançarmos com as várias etapas do processo de planeamento, é importante perceber a diferença entre o plano e o ato de planeamento. O plano é um documento estruturado, é um roteiro para atingir um determinado ponto que nós projetamos no futuro. Define objetivos e tem um conjunto de recursos disponíveis que são identificados. Esses objetivos têm que ser atingidos num dado tempo. Os planos podem ser mais formais ou mais informais, dependendo da sua aprovação por representantes das comunidades locais ou das estruturas de legitimação política. Já planear é o processo, é um caminho que nós percorremos para identificar problemas, para pensar como é que resolvemos esses problemas e para mobilizar as pessoas. Portanto, envolve um conjunto de práticas de identificação de problemas e de recursos disponíveis, da sua organização de forma a podermos definir objetivos, definir resultados esperados e priorizar as ações a tomar, e depois implica, ao nível local, desenvolver um conjunto de ações que sejam executáveis e gerir essas ações. Isto terá que ser pensado na fase da elaboração do plano para que depois se possa aplicar, ser execuível e depois também se possam corrigir, porque nem sempre as coisas correm como nós pensamos e, portanto, temos que ter alguma capacidade de avaliar. O que é um plano local para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? É um plano que se aplica ao nível do município, de uma comunidade, de uma organização. Portanto, temos que delimitar no seu início qual é que é o território e qual é que é a população. Chamamos aqui, portanto, digamos, a base local. No caso de Cabo Verde, poderá ser uma ilha, poderá ser um município, poderá ser uma organização de educação, de solidariedade social, etc. Portanto, todos eles têm que partir de um conceito de base, portanto, temos que definir quais é que são os objetivos que queremos alcançar e definir os fins e as ações que vamos executar para atingir esses objetivos. Temos que definir quais é que são os resultados finais, que é o conjunto de mudanças que procuramos atingir no concreto. Já em termos de plano, o documento
O que é que ele deve conter? Deve definir as ações a realizar, quando se realizam e como se realizam. Quem efetua o trabalho, como se pagam e como se avalia. Portanto, o processo de gestão e de avaliação tem que fazer parte do plano e, normalmente, o próprio plano deve prever também o processo de participação. O processo de participação é o envolvimento dos atores locais e a apropriação, a forma como ele se apropria desse plano. Finalmente, temos que pensar que estes planos ao nível locais, tal como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, têm que ser transversais. As suas ações ajudam a resolver vários dos objetivos dos ODS. E isso é importante quando procuramos depois estabelecer as prioridades, porque há projetos que são mais eficazes para resolver um conjunto mais alargado de problemas do que outros. Portanto, resumindo, temos 3 momentos essenciais na elaboração dos planos locais. Temos um primeiro momento, que é o diagnóstico, um momento em que vamos avaliar qual é o território, qual é que é a comunidade. Depois temos a elaboração do plano propriamente dito, um documento formal, e depois temos a execução, a gestão desse plano. Todos estes elementos concorrem e estão ligados. Nós chamamos estes momentos as etapas do planeamento. A etapa do diagnóstico delimita o território e a sua população. No diagnóstico faz a análise dos documentos pertinentes sobre o território, sobre o assunto que queremos tratar. Tentamos identificar os principais problemas do território e das comunidades. Definimos os princípios da estratégia de participação e compatibilizamos os vários documentos que existem sobre o território. Há programas nacionais que têm que ser, por exemplo, na área da educação ou na área da saúde, que têm que ser, digamos assim, tornados conformes, não podem ser contraditórios, nem o nosso plano pode propor objetivos que sejam contrários aos planos que já estão previamente aprovados pelas entidades competentes. Depois temos o plano, propriamente dito, tem uma determinada estrutura, tem uma forma, portanto, que define os objetivos a alcançar, os projetos e as ações a desenvolver, os recursos que vamos alocar ao plano, as prioridades, definimos a estratégia de participação, definimos a estrutura de acompanhamento do plano, portanto, o processo de gestão, quem vai gerir o plano. Temos um roteiro, um cronograma, chamada barra cronológica, ou seja, a sucessão das ações que se fazem no tempo. Tem o orçamento, portanto, a forma como ele se vai pagar. E normalmente o plano tem um primeiro momento, que é um draft, uma proposta base, que pode ser mais genérica ou mais detalhada, consoante as necessidades locais, que precede o documento final que deverá ser aprovado por uma entidade qualquer ou de representatividade política. Já lá iremos. Finalmente, a gestão do plano, que é a forma como ele se efetua, como é que se faz a avaliação, como é que se faz a revisão dos próprios termos do plano e como é que monitorizamos.